vou gravar a aula, tá? Tá gravando a partir de agora. Essa aula vai ficar disponível lá no AVA, tá bom? E vai ser um link para um canal do YouTube. Aí vocês podem acessar quando vocês quiserem, tá? Bom, Física 1, não sei se algumas aqui já estudaram comigo, outros não. O que basicamente a gente faz durante o curso de verão? O curso de verão, ele acontece muito rápido, muito rápido. Pelo PPC, vocês vão ter aí uns 10 assuntos que vocês têm que estudar em Física 1. Então, a gente vai estudar esses assuntos todos os dias. Eu pretendo estudar um assunto com vocês. Então, não tem um limite, vou falar assim, vai acontecer em uma semana, vai acontecer em 2. Provavelmente, eu estou calculando que nós vamos terminar esse curso de verão em 3 semanas, tá? O presencial, o curso de verão presencial, em uma semana e meia, a gente já consegue matar, porque a gente tem aula o dia todo e a gente já faz os exercícios, mas o online, ele é um pouco mais devagar, mas são menos horas por dia. No curso de verão online, a gente tem muito exercício. No curso presencial, a gente tem bastante, mas no curso online a gente tem, eu acho que tem mais. Por quê? Eu preciso que vocês estudem um semestre nessas 2, 3 semanas que a gente vai ter aula. Então, basicamente, é exercício todos os dias. Nós só não vamos ter aula na quarta-feira, tá? Mas eu quero que a gente tenha aula segunda, terça, quinta e na sexta a gente faz a prova. Nessa primeira sexta-feira, a primeira VA, na segunda sexta-feira, a segunda VA e na terceira sexta-feira, a terceira VA, tá? O que vai ser essa VA? Cada VA vai ter uma matéria que vai cair, né? Hoje, por exemplo, a gente vai ver vetores. Vai cair na primeira VA. Então, os exercícios de vetores vai fazer parte de 50% da nota da primeira VA. Então, 50% prova, 50% exercício. Vai cair, se não me engano, 3 assuntos na primeira VA, que vai ser de segunda, terça e quinta. Esses 3 assuntos vai cair na primeira VA. As 3 atividades sobre esse assunto vai ser 50% da nota. O outro 50% vai ser a prova, tá? Que vai ser na sexta-feira. Alguma dúvida? Essas atividades vão ser entregues por dia ou no final da semana, na sexta, manda entrega? Você pode entregar na sexta-feira, na VA, tá? No dia da VA, você pode entregar as atividades. Se por algum acaso a gente tiver algum problema de comunicação, ou vocês tiverem muita dúvida, algum exercício, aí a gente vai reformulando durante o tempo. Mas eu vou marcar todos para sexta-feira, tá? Bom, gente, começando Física 1. Física 1 é um assunto, eu acho que é uma matéria que vocês veem no primeiro período, se não me engano. Então, a matéria é muito facinha, uma matéria aí que, para quem está formando, principalmente, acho que vocês todos aqui já estão bem avançados no curso, é uma matéria muito fácil, uma matéria bem facinha, que a gente dá início lá no começo do curso para vocês estudarem mecânica, física 2 e 3 depois, tudo tudo de mecânica se baseia aí na química, na física 1, né? E a física 1 é um assunto bem facinho. Vou compartilhar com vocês aqui agora os slides que eu fiz sobre a física. Então, para quem não me conhece ainda, tá? Meu nome é Juliana França. Sou formada em matemática, tá? Tenho licenciatura em matemática pela FIAR, Química Industrial pelo Cefet GO,
faz muito tempo que eu formei em Clínica Industrial, nem existe Cefet mais, né? Agora é IFG. Sou especialista em Engenharia de Produção pela UEG e mestre em Tecnologia de Processos Sustentáveis pela IFG. Então, tá meu currículo aqui. Eu vou passar para vocês no final da aula, deixa eu ver se eu já pego aqui, no PPC. Vocês estão conseguindo ver aqui o PPC? Não, né? Não. Não. Vou só pegar aqui para vocês, já vou deixar aqui a bibliografia do curso, porque se vocês quiserem dar uma olhada lá na minha biblioteca, vai ter disponível lá. Deixa eu pegar aqui. Inserir um slidezinho aqui. Então, a bibliografia está aqui, tá? Depois, eu vou arrumar certinho aqui para colocar lá no AVA e fica certinho para vocês. Fundamentos de Física, volume 1, Mecânica, tá? Então, o primeiro assunto que a gente vai estudar hoje são vetores. Assim, fica mais fácil. Então, pessoal, vetores, o que é um vetor? Bom, vetor é basicamente um segmento de reta que tem 3 características. Então, um vetor ele é sempre representado dessa forma, graficamente, tá bom? As três características que ele possui são módulo, direção e sentido. E o que é isso? Módulo é a intensidade ou o tamanho do vetor. Então, se esse vetor aqui, ó, daqui até aqui, ele tem 2 unidades, esse é o módulo desse vetor, a intensidade, certo? É o módulo ou o tamanho desse vetor. A direção é a posição da reta suporte. Então, essa reta suporte desse vetor aqui está na horizontal, né? Então, essa é a posição, é a direção desse... Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver? Porque tá dando um aviso aqui. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Tá bom. Uhum. Então, direção é horizontal ou vertical. E o sentido é indicado pela extremidade da reta, que é a orientação da reta. Então, essa reta aqui, ó, o sentido está para a direita. Então, esse é o sentido. É importante não confundir direção com sentido. Direção horizontal, sentido para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, certo? Esse é o sentido. Bom, propriedades vetoriais. Quais são as propriedades vetoriais? Nas propriedades vetoriais tem a multiplicação escalar. O que é multiplicação escalar? Quando você multiplica um vetor por um número qualquer. Resulta, então, um vetor. E pode alterar o módulo. O que é módulo? Que a gente viu lá, ó. Módulo, que é o tamanho do vetor, certo? Posso alterar também, ó. A direção, eu posso alterar se eu multiplicar, por exemplo, na direção não, o sentido, se eu multiplicar, por exemplo, por um número negativo, eu vou mudar o sentido do vetor. Então, lembrando que ele sempre mantém a direção. A direção sempre vai ser mantida. Sempre vai ser mantida na horizontal ou na vertical, por exemplo. Não tem como você multiplicar, fazer uma multiplicação escalar por um vetor e ele mudar a direção. Não tem como. Ele não vai passar do horizontal para o vertical. Mas ele pode mudar o módulo, pode aumentar o tamanho desse vetor, ele pode mudar o sentido, pode passar da direita para a direita, para a esquerda. E o sentido? Se o número que eu estiver multiplicando for positivo, o sentido vai se manter. Então, eu tenho um vetor, multiplico por 1, eu mantenho aquele vetor. Mas, se o multiplicador for negativo, então, tem aquele vetor para a direita, multiplico por menos 1, por exemplo, o sentido dele vai ser trocado, ele vai ser
um vetor que vai ser trocado e vai virar para a esquerda, certo? A multiplicação escalar, então. O que é escalar? É o multiplicar um vetor por um número qualquer, certo? Então, ali, ó, nós temos o vetor A e nós multiplicamos esse vetor A por 2. Então, o que eu faço? Eu aumentei, ficou um vetor 2A. Se você fizer a medida aqui, ó, esse vetor, ele tem 2 vezes o tamanho de A. Então, aumentamos 2 vezes a intensidade ou o módulo. Mas reparem que ele tem a mesma direção, né, na vertical, e o sentido para cima, porque aqui o multiplicador é positivo. Bom, a multiplicação escalar, quando a gente faz uma multiplicação aqui, ó, por um número quebrado, no caso por meio, multipliquei por meio. É a mesma coisa que eu dividir esse vetor por 2, não é? A mesma coisa que eu multiplicar 1 sobre 2 vezes A. Então, peguei esse vetor e dividi por 2. Ele mantém aqui a direção, mantém o sentido também, porque o multiplicador, apesar de ser um número fracionado, ele ainda é positivo. Então, aqui, ó, eu dividi a intensidade dele por 2, mas mantém o sentido e mantém a direção, né? Porque a direção nunca vai mudar. E vou multiplicar aqui o vetor agora por um número negativo. O que acontece? Multipliquei por menos 1. Cadê, gente? Multipliquei por menos 1. O que aconteceu aqui? O vetor Mudou o sentido. mudou o sentido, isso mesmo. Por quê? Eu tinha aqui, ó, ele para cima, né? O sentido agora ficou para baixo. Gente, sempre que vocês forem falar sentido de algo, de alguma coisa, não é, por exemplo, eu vou para séries. Não vou dar um exemplo de séries porque eu não conheço os endereços de séries, mas, por exemplo, se eu for sentido unievangélica, é para a unievangélica. O sentido você não fala do centro de séries para a unievangélica, não. Você fala sentido unievangélica, tá bom? Vocês nunca vão falar assim, ó, sentido da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Não, sentido para a direita, sentido para a esquerda, tá? Adição. Vou fazer agora a adição de vetores. A adição de vetores ela é diferente da adição de escalares. Escalares são números. Por exemplo, 2 mais 2 é diferente de o vetor 2A mais o vetor 2B. Por que pode ser diferente? Porque depende do módulo, não só do módulo, né? Depende do sentido e da direção. Então, nós temos aqui a primeira, que é chamada de regra do polígono. Então, a gente coloca um vetor seguido do outro. Então, nós temos aqui, ó, vetor A, vetor B e vetor C. Então, a gente vai colocar o começo de a gente fala isso aqui é um no rabinho do outro. Ó, se eu tenho S, né, que é a soma de A mais B mais C, eu coloco A, B e C. E com essa regra do polígono, o que eu faço? O começo aqui, ó, do meu primeiro vetor, eu ligo no final do meu último vetor. Então, essa resultante aqui. Então, a soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C é S, que forma aqui, né, um polígono qualquer. E essa soma aqui, ó, vai resultar nesse vetor resultante aqui, que é S, né, nesse caso aqui. Regra do paralelogramo. A gente traça retas paralelas aos vetores e fecha o paralelogramo, tá? Então, nós temos aqui o vetor A e o vetor B. Vou fazer essa adição de A mais B. Então, tem o vetor A, tem o vetor B, traço uma reta. Essa reta aqui, ó, ela é paralela ao A, tá vendo? Paralela ao A e outra reta paralela ao B. Formei um paralelogramo, certo? E a resultante desses dois vetores, eu tenho aqui, ó, A mais B, tá?
Esse aqui é o vetor resultante A mais B, que mais para frente a gente vai ver como é que calcula. Então, adição. Para saber o valor dos vetores de um triângulo retângulo, a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras. Por exemplo, nesse primeiro aqui, ó, que a gente fez. Vamos supor que fosse só esses dois só esse B e o C. Eu formaria aqui, ó, um triângulo retângulo. Para resolver triângulo retângulo, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula do teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Não sei se o Mamonas é da época de vocês aí, mas tem na música do Mamonas aqui, ó. O quadrado do cateto é igual ao quadrado da soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, certo? É só lembrar disso aí. Tá, professora, mas e se o triângulo não for retângulo? Gente, o que é triângulo retângulo? Ele tem um ângulo reto no triângulo. O que é ângulo reto? Ângulo de 90 graus. Se tiver um triângulo que não é retângulo, vocês vão usar a lei dos cossenos. O que é a lei dos cossenos? S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos, tá? Aqui tá errado. É menos A vezes B vezes seno de θ. E para subtração de dois vetores, fazemos da seguinte forma. Nós temos aqui, ó, o vetor A e o vetor B, e eu quero saber quanto que dá A menos B. Então, o que eu posso fazer? Eu posso somar A com menos B. Quem que é menos B? É o contrário de B, né? O contrário de B aqui, ó. Ele não vai tomar outra direção aqui? Direção não, outro sentido, desculpa. Ele tá aqui, ó, fazendo um ângulo aqui mais ou menos de 30 graus, né? Para cima. E aqui ele vai fazer um ângulo mais ou menos de 30 graus para baixo. Então, eu colocando dessa forma aqui, eu posso resolver pela lei do polígono. Ou então eu posso usar esses dois aqui e fazer pela lei do paralelogramo, mas aí eu tenho que pensar que esse B tem que ser negativo. Porque para resolver a soma, se eu colocar aqui retas paralelas, A e B, eu vou ter a soma e eu quero a subtração. Então, para resolver daquela forma, eu tenho que fazer A mais menos B, certo? Pessoal, a aula de hoje é basicamente isso. Nos exercícios, a gente vai ter lá soma, subtração, multiplicação e divisão de vetores, que é uma bem didático, tá? Bem fácil, acho que vocês não vão ter dificuldade para resolver. E se vocês tiverem alguma dúvida, como é que eu fiz nas outras turmas? Vocês me mandam a resolução do exercício de acordo com o que vocês tentaram fazer primeiro. E aí, em cima daquilo ali, eu vou guiando vocês, tá? Ou então, a gente pode fazer uma aula de resolução de exercício também. Mas eu acho mais fácil vocês tentarem fazer, me mandar, e eu faço vídeos, ou a gente... Porque o vídeo, escrevendo ou usando uma lousa, é mais fácil, às vezes, de explicar do que do que eu fazer uma aula online. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam a foto da resolução do exercício para a gente resolver, tá bom? Alguma dúvida sobre a aula? Não, para mim tranquilo. Certinho. Qualquer coisa, vocês podem falar lá no grupo. Doutora. Oi. Aí, no caso, é para mandar no grupo ou mandar a dúvida para você no grupo, direto no grupo? Pode ser no grupo ou pode ser no privado também.
Aí as atividades, gente, vocês têm que postar lá no Ava, tá? Vocês tiram print, ou foto, ou vocês tiram um scanner da atividade com o desenvolvimento e postam as fotos lá, tá bom? Joinha? Certinho, professor. Então, tá bom. Muito obrigado. Ok? Até amanhã, então. Prazer foi todo de vocês. Um abraço.